Exercício 10. Racionalizando o denominador da fração 7 raiz cúbica de 7, temos. Então, primeiro, quando nós utilizamos a palavra racionalizando, é sinal que nós temos que racionalizar alguma coisa. E o que ele nos diz? Racionalizando o denominador. Quando nós utilizamos a palavra racionalizando o denominador, é sinal que nós temos algum probleminha aqui na nossa fração. E justamente no denominador. Ou seja, primeira coisa, quando nós temos uma fração, nós não podemos ter raiz no nosso denominador. Independente se é raiz quadrada, raiz cúbica ou qualquer tipo de raiz. Então, nós vamos começar a racionalizar. O que é começar a racionalizar? Nós vamos usar várias propriedades dos radicais, onde vai nos ajudar a eliminar a raiz cúbica do nosso denominador. A primeira coisa que eu tenho que observar, quando o número está sozinho, por exemplo, o meu 7, eu tenho um índice aqui, ó, junto com o expoente 1. Então, quando eu tenho um número, no caso eu tenho o número 7, sem expoente, é a mesma coisa de eu ter o número 1. Em seguida, já achei meu número 1, eu vou fazer a seguinte conta. Observo o meu índice, que é 3. Observo o meu expoente, que é 1. 3 tira 1, 2. Mas para que eu tenho que fazer essa conta? Essa conta de 3 tira 1, ela vai nos auxiliar para que nós possamos encontrar uma raiz quadrada, onde eu vou multiplicar o meu numerador e o denominador pela mesma raiz e nós vamos conseguir, então, simplificar a raiz do nosso denominador. Ou seja, nós vamos conseguir eliminar essa raiz do nosso denominador. Como que eu farei isso? Então, vamos lá. Vamos partir do princípio que eu tenho a raiz cúbica. É a primeira coisa. Segundo, eu tenho a minha base, que é 7. Mas que número que eu vou colocar aqui? Por que será então que eu fiz 3 tira 1? 2. Esse 2 é o número que eu vou colocar no meu expoente da segunda raiz que eu criei. Ou seja, então eu vou multiplicar o meu denominador por raiz cúbica de 7 ao quadrado. Porém, eu tenho que multiplicar o meu numerador pela mesma raiz. Eu não posso multiplicar em cima por uma raiz e embaixo por uma raiz diferente. Eu tenho que usar a mesma raiz no meu numerador e no meu denominador. Então, como que nós vamos fazer? No meu numerador, ou seja, no meu número de cima, vamos dizer assim, eu vou fazer 7 vezes a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Lembrando que eu não posso multiplicar o número que está fora da raiz com o número dentro da raiz. Então, eu não posso fazer 7 vezes 7, 49. Não posso. Então, como que vai ficar? Vai ficar 7 raiz cúbica de 7 ao quadrado. Somente copiei o que nós tínhamos no numerador. O nosso problema vai ser no nosso denominador, onde nós vamos começar a aplicar a propriedade. Temos raiz com o mesmo índice, então nós vamos copiar aqui, ó, raiz com o mesmo índice, que no nosso caso é o índice 3, raiz cúbica. E agora aqui eu vou multiplicar 7 elevado à primeira potência vezes 7 ao quadrado, ou a segunda potência. Pela propriedade, o que eu vou fazer? O numerador, vocês estão observando que eu sempre estou copiando o mesmo. 7 raiz cúbica de 7 ao quadrado. Estou copiando o mesmo. Já no nosso numerador, como aqui é uma multiplicação, lembrando a propriedade de potência, quando eu tenho a mesma base, e aqui é uma multiplicação, eu somo os expoentes. Aqui é uma propriedade de potência. Quando eu tenho a mesma base, né? Os dois são 7,
E aqui é uma multiplicação, então eu somo os meus expoentes. Ou seja, vai ficar raiz cúbica de 7 ao cubo. Vocês podem observar que eu já estou arrumando a minha raiz. Aqui era raiz cúbica de 7 elevado à primeira potência. Já criei uma segunda raiz para poder simplificar. Ou seja, chegou aqui, o meu índice é igual ao meu expoente. Os dois são 3. Então, eu posso simplificar. Quando eu simplifico, a minha raiz quadrada, ela é eliminada. O 3 dividido vezes 3 dividido por 3, 1. Então, vai ficar 7 raiz cúbica de 7 ao quadrado sobre 7. Por quê? A raiz, como ela tem índice e expoente igual, cancelo 3 dividido por 3, 1. A minha raiz, ela é simplificada, ou seja, ela é eliminada. Ficou 7 dividido por 7. Então, 7 dividido por 7 é igual a 1. 1 raiz cúbica de 7 ao quadrado. Geralmente, nas nossas alternativas, não vai ter esse número 1. Então, a nossa alternativa correta é raiz cúbica de 7 ao quadrado. Essa é a nossa resposta final. Ou seja, a alternativa correta é a letra C.